eu acho que ele é, no mínimo, evoluciólogo. No mínimo, esse cara. Entende? Professor No Valdo. mínimo. Aqui, ó. Aqui. Aonde? Aqui. Sim. No caso, já colocou, por exemplo, essa questão da imprudência ao falar, né? Que é uma condição do silêncio, né? Quando você fala inadequadamente. E uma condição, por exemplo, patológica, que é, por exemplo, a condição do murismo, a pessoa que não se posiciona, que ela não fala porque não quer se posicionar. Essa omissão deficitária, como é que fica aqui nessa condição do silêncio? Não, isso aí é outra coisa, né? Murismo é outra coisa. Por exemplo, você fica em silêncio... Isso aí já é patologia, já avançada, né? Muito mais sério. Mas você colocou você enfocou a questão da imprudência como oposição ao silêncio. Então esse é o enfoque que você... O silêncio que nós estamos falando é aquele construtivo, é o edificante, cosmoético, é o evolutivo, é o cosmoético. Sim. Entende? É diferente. Agora, o murista não, ele já está querendo tapear todo mundo, quer dizer, é manipulador, tudo errado. Aí a política da politicária, suja, não presta, desonesta, anticosmoética. Eu estava querendo entender essas nuances, vamos dizer assim, do silêncio que tem, né? Que tem o cosmoético. Não, silêncio tem muito, aquilo que eu falei. É silêncio e a fala. As duas coisas tem muita. Entre um e outro tem muita coisa que acontece. Uhum. Agora eu queria te pedir uma coisa. Quando você for ao Holocico, eu estiver lá, eu quero conversar uma coisa com você. Tá bom. Não é a meu favor, não é a seu favor. Tá ok. Tá certo? Tá ok. Negócio. Tá. Eu devo muito a ela. Ela arranja para mim, já faz muito tempo, uma revista todo mês. Não sei onde é que ela escarafuncha aquilo. Eu quero conversar uma coisa com você sobre isso. Tá ótimo. Tá bom? Valdo. Aqui, Ana. B. Onde? Hein? B aqui. A, B? B. Na fatuística, página 10, na quinta linha, você poderia falar sobre o momento crucial da queda, da ficha. É a hora que a pessoa, você está aí conversando com a outra pessoa, aí caiu a ficha. Você entendeu alguma coisa? Assim, agora é hora de eu calar a boca. Cala-te boca. É a hora que caiu a ficha. Agora, depois que passar isso tudo e saber, você vai fazer a ligação. Porque só cair a ficha não resolve. Precisa fazer a ligação depois, senão o aparelho está estragado. Isso tudo tem que pensar também. Agora, a hora de cair a ficha é aquela hora que veio o desconfiômetro. Quando a gente fala que caiu a ficha, o desconfiômetro da pessoa começou a funcionar. O simancol. Mancômetro também que a gente chama. Às vezes cai atrasada, né? Pois é. Uma boa parte das pessoas, elas não têm um bom mancômetro, um desconfiômetro. É preciso aperfeiçoar isso. Tem um amigo meu de São Paulo que uma vez falou, não, eu estou com vontade de criar uma empresa que é fazer várias agências para mostrar como é que funciona o desconfiômetro, o mancômetro e o simancol. Para cada pessoa. De acordo com a profissão, de acordo com a família, dentro da arte, dentro da ciência, dentro, principalmente, da pedagogia. Ia ficar rico. Pois é, não. E outra coisa, para adultos, não é para criança, não. Por quê? O que falta mesmo e que cria dificuldade é a pessoa adulta que não tem desconfiômetro. Então, essa que precisa de assistência, é o que ele queria dar. Eu falei assim, olha, isso aí você pode arranjar uma porção de gente. Agora, vai ser mais indicado por outros, que a própria pessoa às vezes não vai se indicar. Mas ele fala assim, é o fulano, aqui em casa quem tem que ir é o fulano. E por aí vai. De modo que essa agência ainda não foi criada. Não sei por quê. De modo que aí o problema todo é esse, está entendendo? Obrigada. Professor Valdo. Sim. Quanto à questão lá do silêncio de 5 anos, né, no processo do Pitágoras também tinha esse pré-requisito para poder entrar no grupo. Na antiguidade havia uma ou outra pessoa mais séria. Mas agora nenhum deles tinha essa capacidade parapsíquica que tinha o Apolônio Tiana, né? Que foi depois. O Apolônio já é dessa era, né? Essa era comum. Os outros todos são bem mais antigos, assim, alguma coisa, né? Os mais antigos, eu estou falando, não é bem aí. Ele era neopitagórico também, mas tinha bastante ligação lá com o processo, né? Agora, a escola pitagórica, né? Eles olhavam muito o processo de reflexão. Muita coisa saiu daí, né?
Até hoje não tem ainda. Agora, é uma pena, a religião, ela melhorou muita coisa por um lado e piorou tudo por outro. Entendendo? Muita coisa disso desperdiçou por causa da religião. É um problema. Volto a falar em silêncio grego aqui na a penúltima linha da página 10 da fatologia, afasia holofilosófica. Essa afasia é coisa lá dos gregos, do silêncio também. É, o silêncio. Agora você veja, a holofilosófica é porque a pessoa não tem parapsiquismo para ter universalismo. Então, por exemplo, aqueles nossos amigos céticos, sofistas, aqueles caras, eles tinham afasia. Do ponto de vista holofilosófico, eles não sabiam nada, não falavam nada, não expunham nada, não exemplificavam nada. Então isso é uma afasia. Eu estou usando mesmo a palavra deles para expor a doença deles. E agora, holofilosófico, por quê? Eles não tinham universalismo do jeito que precisavam. A maioria desses filósofos lá, os grandões, tudo falava demais da Grécia. Eles eram muito nacionalistas ainda demais. Por isso tinha tanta guerra, aquela coisa, você não acha? Sim, agora não é que a palavra afasia, aqui no dicionário está como silêncio filosófico, mas vem da Grécia, no ceticismo. Pois é, mas agora o que eu estou falando é a afasia holofilosófica. Holofilosófica. Pois é, mas agora veja, essa minha é pior. O cara fez o silêncio porque não sabia nada. Atualmente está cheio de gente assim. Então tem um monte de filósofo aí que não pode falar nada sobre o processo parapsíquico, eles não entendem nada. A diferença aqui, o que é dessa holofilosofia, seria a cosmoética? A holofilosofia, para mim, é universalismo. Mas é a cosmoética mais avançada. Entende? Agora aqui outra pergunta. Assisti à aula da aplicação do arco voltaico, entendi a postura do assistente. Quanto à posição das mãos no fronto chakra e no nucal chakra do assistido, minha dúvida é, a técnica de exteriorização da energia pelo EV ou pelo MBE, ou pelo que é que tem, eu não sei o que é que a pessoa perguntou. Minha dúvida é, a técnica de exteriorização da energia é pelo EV ou pelo MBE? A técnica de exteriorização da energia é pela sua vontade. A sua vontade pode dominar 1 quilômetro na frente, cheio de energia. Sua aura pode ir a mais de quilômetro, depende de você. Então a exteriorização de energia é isso, você pode estar lá. Então há uma série de fenômenos para a pessoa estudar isso. É só começar a estudar o processo de parapsiquismo, você vai entender como é que é. A coisa é mais adiante, é muito maior. A energia, então, independente de online, você pode mandar energia pela sua vontade aonde você achar. Energia não tem tempo nem espaço como obstáculo, tudo é livre. Vamos pensar nisso. Até que ponto falar realmente ajuda? A energia presencial, o exemplarismo da sua conduta não são mais eficientes? Não. Às vezes a pessoa não entende nada do seu gesto, da sua posição, da sua atividade, do seu posicionamento. Às vezes, mesmo você trocando em miúdo dentro da linguagem dela, ela não entende nada. Se isso fosse fácil, eu não repetiria tantas coisas. Eu repito por quê? Eu bato na mesma tecla por quê? Porque uma vez só não adianta. Tem gente que chega para mim aí, às vezes agora que está seguindo aqui a tertúlia, e fala assim, desde lá do Rio, Valdo, que você fala nisso, eu entendi uma coisa, agora que eu estou entendendo o que é. Aí, caiu a ficha. Aí eu falo assim, você já começou a fazer a ligação? Agora, no seu caso, o seu silêncio é o bastante para, digamos, puxar a orelha? Não, depende. Lá no caso, por exemplo, não é bem puxar a orelha, é ter educação. Às vezes a gente é obrigado a ficar em silêncio por educação. Não se pode falar uma coisa. Agora, na questão do arco voltaico, então, é pior ainda. Porque é um negócio que está público, você não vai chegar publicamente e falar as mazelas totais da pessoa. Pode falar uma coisinha ou outra que ajuda, que vai esclarecer, serve até de exemplo, mas não pode, né? Agora aqui, o silêncio cosmoetificador, o ideal será o verbal, mas a pensanidade. Tem que haver equilíbrio e maturidade entre os dois, isso está mais correto? Sim. A pessoa não pode estar pensando mal. Então o silêncio, que a pessoa só pensa o bem, isso é o silêncio mental, consciencial, intraconsciencial, do micro-universo consciencial da pessoa. Isso às vezes é o mais importante.
Já li vários livros seus e tento fazer o EV várias vezes ao dia, mas não sinto que meu parapsiquismo esteja aumentando. O que posso fazer para aumentar o meu parapsiquismo? Seria bom examinar o que está travando você. Esse travamento pode ser consciência, doença, pensênios patológicos, intenções alteradas. A primeira coisa que você tem que ver para o parapsiquismo é o seguinte: olhe as 24 horas do dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Como é que você penseniza? Não fique pensando no parapsiquismo só num desses turnos do dia, não. Tem que pensar as 24 horas do dia. Amparador está sabendo tudo que acontece com você às 24 horas do dia. Não adianta você falar, não, agora eu sou do amparador. Nessa hora eu sou mundano. Eu vou colocar para quebrar.